Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião Litoral desta segunda-feira, 27 de fevereiro. Nós temos dois convidados hoje, o presidente da Associação Comercial de Santos, Mauro Samarco, e o diretor executivo do Sopesp, Ricardo Molitsas. Vou começar conversando com o Mauro. Hoje tem evento na Associação Comercial, não é, Mauro? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você, Paulo, na TV Cultura, junto do meu amigo parceiro, Ricardo Molitsas. É um dia importante para a associação, acho que para a região, e receber o secretário de Desenvolvimento, Jorge Lima, a expectativa que nós temos com o governo Tarcísio, depois de tudo que foi feito, né, na atuação dele do Ministério da Infraestrutura, acho que a gente tem um momento importante aí de crescimento, e o secretário Jorge Lima, toda a sua capacidade, a sua atuação como gestor de grandes empresas multinacionais, eu acho que a proposta de coalizão que está sendo colocada é uma grande oportunidade de retomada da Baixada Santista. O Ricardo, eu apresentei como diretor do Sopesp, mas também é diretor da Associação Comercial, por Sim. sinal que é o diretor financeiro, né? Boa Segundo tarde, diretor financeiro, boa tarde, diretor. Paulo. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você e falar um pouco aí desse encontro que a gente vai ter com o secretário hoje no final do dia, né? O que você espera desse encontro? Eu acho, na verdade eu tive na apresentação disso em São Paulo, há umas 3 semanas atrás. Ele já fez iniciou esse projeto em Ribeirão Preto, né? E o foco disso é o desenvolvimento da região. Aqui, o que o Jorge está fazendo, a gente tem o Santos Export, né? Que eu estou presidente do Conselho do Santos Export. Então, ele está juntando que já é de certa forma, uma coalizão, né? Você tem empresários de vários setores participando disso, para efetivamente buscar o desenvolvimento da região, buscar investimento, buscar reindustrialização, que é o trabalho que a Secretaria se propôs a fazer nesse novo governo com o governador Tarcísio. O presidente Lula, no discurso dele, no dia da vitória, falou muito forte em reindustrialização, que é a expressão que o Ricardo usou aqui. E o diretor executivo da Associação Comercial, hoje na Jovem Pan, o Adalto Corrêa de Souza Júnior, que é economista, ele falou que foi visitar um dos associados, que é fornecedor de navio, e que esse associado disse que os produtos de maior valor agregado, os navios são muito rápidos e são consumidores no mundo todo, compram no hemisfério norte. E aqui eles compram produtos de menor valor agregado, a alface, a cebola, o tomate, não é? A Baixada Santista, há muitos anos, Mauro, deixa de aproveitar essa oportunidade de estar perto de um porto que tem acesso ao hemisfério norte com facilidade, porque é um porto do Atlântico, é o maior da América do Sul, e de ter indústrias que agreguem valor aos produtos que a gente exporta, pelo menos uma indústria de produzir o café solúvel, pelo menos, não é, Mauro? O porto, lógico, é o principal indutor, né, da economia local. 65% da arrecadação do município, né, vem da área portuária, mas eu acho que a gente explora pouco realmente o entorno disso, né? Então, lógico, grandes terminais, grandes empresas, gera muito emprego, mas a gente pode ter agregado a tudo isso um parque industrial forte, como Cubatão já foi muito mais forte. Eu acho que a gente tem potenciais. E aí é a grande esperança da gente trazer dinheiro novo, novos investimentos para a nossa região. Eu acho que isso é o que a gente quer discutir com o governo, né, do que a gente pode então explorar, seja de benefícios aí na área de tecnologia, Santos ser um hub de inovação. Acho que a gente tem muito campo aí para crescer. E para isso o Jorge de Lima ele pode batalhar no governo estadual por isenções tributárias, mas a gente precisa delas também, estímulos tributários, mas também precisa disso no plano federal também, não é, Ricardo? Sim, eu acho o seguinte, como se fala em reindustrialização, você comentou, o presidente Lula falou sobre isso também,
O que acontece? O Alckmin fala muito sobre Alckmin, isso, né? O foco do Alckmin é esse também. Mas a questão é simples de entender. Com a globalização do mundo, né, a questão é custo. Né? Custo de produção. Então, eu acho que essa é a maior discussão que a gente tem, é o custo da produção. Porque você hoje sai mais barato comprar determinado produto que é produzido na China, por causa do custo dele, mesmo você tendo todo o custo de logística para botar dentro do país, né, do que fabricar aqui em São Paulo, porque acaba saindo mais caro. Então, você tem essa questão, que a pandemia fez se pensar um pouco diferente. Por quê? Porque no momento da pandemia, com o mundo globalizado, você dependia de tudo de fora. Né? E se fora não produzisse, você não tinha. Eu visto o caso das máscaras, né? O que aconteceu com as máscaras. O ingrediente farmacêutico ativo, né, que o Brasil fabricava até abrir mão da fabricação, porque o dos chineses era mais barato e na hora que precisou não tinha, né? Exatamente. Então isso fez se pensar um pouco, né, nessa questão da globalização e da a utilização da logística para colocar esses produtos no mundo inteiro. Então eu acho que tem esse ambiente, né? Agora, é fundamental que se tenham incentivos para isso, porque se a gente não tiver o produto com um custo adequado, né, a gente não vai conseguir fazer, na minha opinião, essa reindustrialização da forma, pelo menos, como se fala. O produto brasileiro, muitas vezes, ele tem mais de metade do preço dele é tributo, não é, Mauro? Como no automóvel, né? O governo aí entra a dificuldade, né? Se você não tiver incentivo, realmente vai ser difícil atrair investimentos, mas o governo com uma carga aí, né, de despesas muito elevada que não consegue abrir mão de receita. Então, como é que eles vão equacionar isso? Eu acho que é o grande desafio. Mas se não tiver realmente uma política aí que faça sentido ter qualquer tipo aí de investimento industrial aqui, não vai sair, não vamos sair de onde a gente está. Agora, Ricardo, a gente falou tributo federal, tributo estadual, mas tem a parte municipal também, tem a parte regional, porque na verdade a Baixada Santista concorre com outras regiões do estado de São Paulo e do Brasil em relação a produtos de exportação e tem a vantagem logística de estar do lado do porto. Isso nunca foi aproveitado, né? Por exemplo, aquelas indústrias de pás para moinhos, para as usinas eólicas, né? Produção de energia a partir do vento. Teve um projeto para fabricar aqui em Guarujá, tem que ter uma operação logística para ela descer. Tem que interromper o sistema Anchieta Imigrantes, né, pela DC, e a gente não conseguiu trazer para cá, né? E aí parte também o que você falou do incentivo municipal para colocar essas empresas aqui, porque logisticamente falando a gente tem um problema, entre aspas, para você ter uma industrialização aqui para distribuição interna que é a serra, né? É inegável que a gente tem um obstáculo aqui. Tem uma muralha. Isso. Mas para o movimento de cargas de exportação, né, ou de reexportação, carga que chega para fazer reexportação, o local é perfeito para fazer isso. Né? Você deu o exemplo das pás eólicas, elas, se não me engano, elas continuam sendo construídas em Sorocaba. Né? E quando tem o terreno em Guarujá, tudo pronto, né? Então, eu acho que falta também um pouco dessa visão e desse incentivo para trazer essa indústria de transformação para exportação ou de reexportação, porque tem muita coisa nossa que depende de chegada de material importado, agregar material nacional e você faz uma reexportação. Então eu acho que o foco da industrialização na nossa região seria nesse foco. Aí daqui a pouquinho a gente fala do Andaraguá, mas hoje os prefeitos vão estar lá nesse evento, porque tem a parte tributária federal, tem a estadual, mas tem a municipal também, né, Mauro? Sim, lógico. Todos não só os prefeitos, mas os deputados da região, estadual e federal foram convidados. A gente espera que participem, né, que estejam juntos. E eu acho que uma coisa que é fundamental a gente precisa ter união e focar quais são os nossos principais objetivos, quais são as prioridades. A gente vê isso muito no Porto, quando se fala em colisão, né? Então, o SOPESP, muito bem estruturado, faz um trabalho muito, muito forte, importante, como as outras instituições também ligadas ao Porto.
defendendo as mesmas pautas, né? E eu acho que isso tem que partir também para os outros segmentos. Então, a classe política, junto com as outras instituições, como a Secob, a OAB, a gente precisa definir quais são as nossas pautas, quais são as nossas prioridades e lutar juntos por isso, né? Eu acho que esse trabalho que a gente faz na associação de incentivo ao voto, a aumentar a nossa bancada regional, agora sentar com os eleitos para poder definir... Deu certo nessa eleição, não? Olha, é o início de um Aumentou trabalho. a bancada. A gente aumentou a bancada, pelo menos conscientizar o eleitor, né, o cidadão local, que não adianta ele votar em quem não tem nenhuma relação com a nossa região, não vai brigar por nós. E agora é sentar com os eleitos e falar, olha, nós vamos brigar por essa agenda aqui, a gente tem que pensar em coletivo. Lógico que, eventualmente, quando tiver as próximas eleições, os grupos têm lá as suas disputas, né? Mas o nosso objetivo aqui é pela nossa região, é pelo crescimento social e econômico. Se não tiver uma união, a gente não vai para frente. E como é que funcionaria essa questão dessa coalizão? Eu nunca tinha visto o emprego dessa expressão coalizão, assim, com o adjetivo empresarial depois. Na verdade, sim, coalizão, a gente fala de país, né? Mas, por exemplo, o Sopesp hoje trabalha muito junto da Associação Comercial, por exemplo, que é algo que foi instituído há pouco tempo, né? Eu, como Sopesp hoje, faço parte da diretoria da Associação Comercial e a gente trabalha junto para esse desenvolvimento, para todas essas conversas que o Mauro falou, não é? de a gente conseguir o desenvolvimento da região, né? O Porto de Santos tem muito ainda que ser feito, muito já foi feito, tem muito ainda pela frente para ser feito, e o Porto é o indutor principal, na minha visão, do crescimento econômico da região, né? Não dá para dissociar uma coisa da outra. Você tem a indústria do turismo, que eu acho que a gente também precisa ainda de muito desenvolvimento na nossa região. Inclusive, os dois têm vinculação, né? Claro. Porque tem a chegada dos navios de passageiros, navios né? de passageiros, e mesmo o turismo de negócio, né, Paulo? O turismo de negócio é algo que movimenta muito, tem um movimento econômico muito grande, né? Então, são áreas que eu entendo que a gente precisa, junto dessa coalizão, ou seja, de todo mundo estar olhando para o mesmo lado, né? Porque a coalizão, na verdade, é isso. Cada entidade, obviamente, que tem os seus focos, os seus objetivos, mas quando você fala em região, a coalizão é isso, é todo mundo andando para o mesmo caminho e que é o que a gente quer, que é o desenvolvimento da região, né? A gente tem falado muito de polo de tecnologia, de polo de inovação, né? É uma área que demanda muito isso, o Porto demanda muita tecnologia, né? Então, é uma área fundamental para a gente focar e tentar desenvolver isso mais na nossa região. Mauro, o Ricardo falou que muito já foi feito no Porto, mas muito falta fazer ainda. O que falta fazer ainda? O Porto, o desempenho do Porto em 2022 foi impressionante, né? 160 milhões de toneladas movimentadas, um crescimento de mais de 10%, muito maior que o crescimento do PIB do Brasil, e quase 30% do movimento de cargas internacional do Brasil passou por Santos, 28,8%, né? Então, eu acho que a estrutura portuária, o mercado, né, exige um investimento constante. O Porto não pode parar de crescer. Então, o Porto hoje está batendo recorde, vai continuar batendo recorde ano a ano, porque os volumes crescem, o Brasil vai produzir 300 milhões de toneladas de grãos. Então, vai ter que escoar a carga para o Arco Norte, vai ter que ter outras frentes. Paranaguá, né? Paranaguá, mas por quê? Porque o volume vem crescendo, o país está produzindo mais. Milho entrando forte agora. Então, a evolução é constante. Sempre vão ter vários desafios. Com certeza, assim, você pega o disparate que você tem entre os investimentos, né, a velocidade de investimento da iniciativa privada, você pega os terminais que a gente tem hoje, ultramodernos, terminais, os de grãos como ADM, Cargill, os terminais de container, VLI, né? A VLI, a celulose agora, em Eldorado, em maio, está inaugurando o seu terminal. Então, você vê o nível de investimentos que é feito, melhorou muito também na autoridade portuária,
mas a gente ainda tem ali que está o gargalo. Então, os acessos precisam ser melhorados, tanto aquaviário quanto rodoviário. A gente tem um problema aí o Molitza citou aqui. Ferroviário também, né? Porque a gente tem o bloqueio natural aqui da Serra do Mar. Então, a gente precisa ter mais uma alternativa de escoamento aí dessa movimentação toda, precisa aumentar a parte ferroviária, a dragagem tem que passar para a iniciativa privada. Então, esses desafios todos é que a gente trabalha em conjunto com todos os atores, né, os stakeholders aqui da área portuária, para brigar com o governo para que a gente possa ter essas melhorias. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, bem rapidinho. A gente tem... Eu sou engenheiro. Voltando com a Opinião Litoral, nesta segunda-feira a gente recebe com muito prazer aqui o presidente da Associação Comercial de Santos, Mauro Samarco, e o presidente do SOPESP, presidente do Conselho do Santos Export, diretor financeiro da Associação Comercial de Santos. Cabe tudo isso no currículo, Ricardo? A gente dá um jeito, a gente vai equilibrando aí as coisas e vamos seguir. Porque o currículo atualmente é pequenininho, né? Uma folha só, né? Não dá para colocar tudo isso. Né? Conselheiro do Santos também, não? Não, Conselheiro do Santos. Eu tentei, mas não deu certo. Não deu certo. Mas eu chego lá. Então, a Associação Comercial de Santos tem eleição segunda-feira que vem, não é isso, Mauro? Você disputa a reeleição? Sim. Então, conta pra gente, assim, a associação é uma entidade muito importante, centenária. Eu, pessoalmente, até discuto um pouquinho o nome dela, né? Eu acho que devia ser a Associação Comercial de Santos e Região, ou da Baixada Santista, ou do Litoral, alguma coisa assim, porque ela influencia a região toda, né? O que deixou você feliz nesse mandato até agora, que está terminando, né? E o que deixou você um pouco frustrado? Olha, nós assumimos uma semana antes do início da pandemia. Então... março de 2020. Foi março de 2020, nós assumimos dia 11 de março, quando foi no dia 18, decretaram um lockdown. Então, isso trouxe um desafio muito grande, mas também, no final, eu acho que... Qual era o nosso grande objetivo, né? A associação ela já tinha, lógico, um trabalho muito bem feito de prestação de serviços, emissão de certificados, que a gente, lógico, queria melhorar, investir em tecnologia. Hoje a gente tem um sistema de emissão eletrônica, a gente cresceu aí 40% o volume de emissões. Mas o que era o nosso principal objetivo era que a associação voltasse a ter realmente um protagonismo e estar sentado na mesa discutindo as principais pautas de desenvolvimento, e como você falou, não só de Santos, né? Quando a gente fala no crescimento da região, está tudo interligado. E a pandemia, de certa forma, ela acabou alavancando a associação, porque a gente foi obrigado a dar suporte as ações aí para os hospitais de campanha, os insumos hospitalares, vacinas, tudo que foi preciso. E aí a associação ela foi colocada no meio de toda essa discussão. E eu acho que isso nos ajudou também a fazer depois todo o trabalho que era necessário para a reestruturação da casa, organização, planejamento, né? A gente modernizou uma instituição de 152 anos, mas que, de certa forma, tinha uma estrutura que precisava ser melhorada, né? Para que ela desse, então, acho que o subsídio para a gente conseguir entregar projetos para a região, que acho que esse é o nosso grande objetivo. Tem coisa para melhorar? Lógico que sempre vai ter. Não acho que eu tenha nenhuma, pelo menos na minha visão, Molitzas pode falar, nenhuma frustração. Em 3 anos a gente queria ter feito muito mais, sem dúvida. Por isso que a gente está se colocando à disposição para fazer mais 3 anos, porque a gente acha que precisa consolidar o trabalho que foi realizado para não ter nenhum retrocesso. A gente precisa dar seguimento em uma série de iniciativas, e aí é o Condesan, a parte de desenvolver as questões aí do hub de inovação, que a gente acha que é importante. Tem o Parque Tecnológico, uma série de oportunidades, né? Como o Molitzas fala. A gente tem um diamante aqui na região, que é o Porto de Santos.
tudo que isso gera, o que pode ainda gerar de mais oportunidades para nós. Então, é isso que a gente quer fazer. Eu acho que essa é a nossa grande proposta, ter mais 3 anos para consolidar todo esse trabalho e eu acho que entregar um legado para a região. Agora, essa questão que eu falei do nome da associação comercial, que Santos limita um pouquinho, teve uma época, Ricardo, que eu escrevia sobre Porto no Porto Gente, no site Porto Gente. E eu usava a expressão Porto de Santos, Cubatão e Guarujá, ou Porto de Cubatão, Santos e Guarujá. Eu colocava as 3 sempre e mudando a ordem, né? Aí um portuário veterano, ele ligou para mim e falou, escuta, eu sou amigo do seu pai, fui amigo do seu avô, que foram portuários os dois, e você está errado quando você fala isso. E ele tinha razão, porque ele falou assim, Porto de Santos é uma marca internacional. Não tem sentido você falar Porto de Cubatão. O Porto é de Cubatão, de Santos e de Guarujá, mas não tem sentido você mudar um nome que é uma marca internacional. E eu dei razão para ele, nunca mais escrevi isso, passei a escrever Porto de Santos. Né? Eu concordo com ele, mas existe isso, né? Existe, por exemplo, Guarujá. Por muitas vezes você vê, tem gente falando Porto do Guarujá, o Porto de Santos. O ex-prefeito Maurici Mariano falecido, ele queria que fosse Porto de Guarujá, né? Isso, queria Antonieta, mudar o nome. O prefeito Antonieta, a mesma coisa, né? Mas é assim, é o que você falou, né? E isso é no mundo inteiro, né? Quando você vê portos na Bélgica, por exemplo, são várias cidades envolvidas, tal, mas o Porto tem aquele nome, que é a marca dele, né? Antuérpia é o caso, e Porto de Santos assim, mas é interessante, porque... o Porto de Santos movimenta essa região como um todo, né? E você acha que o Mauro deve se reeleger ou você concorda com a oposição lá? É o Taboada, não é da oposição? É o Taboada. Eu sou obrigado a concordar, né? Porque com eu faço o Taboada parte, ou com o Mauro? Eu faço parte da chapa do Mauro. Eu acho que o trabalho foi um trabalho muito bacana feito nesses últimos anos. A pandemia ensinou a gente muita coisa, né? Ensinou a gente muita coisa. Nós chegamos a ter uma discussão dentro da Associação Comercial num sábado dos empresários comprarem vacina para a região, né? E a gente só não fez. Eu lembro disso. A gente só não fez porque a legislação federal impedia a gente de fazer isso. A gente compraria a vacina e a vacina teria que ser entregue ao governo federal para ela dar a destinação. E aí foi o que impediu a gente de fazer, mas então... Assim, a gente teve uma coalizão, você falou agora há pouco, uma coalizão muito forte na época da pandemia, todas as entidades trabalhando em conjunto, se ajudando. E toda essa modernização que o Mauro falou, eu não vou repetir, eu acho que a gente tem ainda muito o que fazer pela frente, né? E por isso o Mauro se colocou à disposição e nós estamos juntos na Chapa 1, tentando essa reeleição para ter mais 3 anos aí que permita a gente colocar a associação comercial num outro patamar. Tem mais de 420 associados, não é? 422? Na verdade... Por direito a voto, quantos? Quando a gente assumiu, tinha 268 associados e hoje nós temos aí algo em torno de 312, 314. Então, foi a primeira gestão que conseguiu romper a barreira dos 300, né? E aptos a votar são 244 e a gente espera que na segunda-feira aí todos estejam presentes lá. É importante a participação, eu acho que o movimento democrático ele fortalece a instituição, né? É voto direto, né? É um voto direto, individual de cada empresa que esteja apta a votar, tem as regras de estatuto, né? Tempo mínimo que você tem de associado. Está em dia com as suas obrigações perante a associação, tudo isso, né? Essa questão da coalizão empresarial é uma ideia do secretário, né, Jorge de Lima, e já teve a primeira montada em Ribeirão Preto, né? Vocês se balizaram, vocês acompanharam o que aconteceu? Não, na verdade eu conheci o projeto nessa apresentação que ele fez em São Paulo, né, onde ele mencionou que já tinha havido essa primeira conversa em Ribeirão Preto. E Santos, através do Santos Export, a Associação Comercial, foi o escolhido para fazer a segunda coalizão. Eu acho que depende muito, como o próprio secretário falou, o Jorge disse no dia da apresentação em São Paulo, depende muito do engajamento dos empresários para isso também, que é aquilo que a gente está falando. A gente precisa ter o foco, a gente precisa estar caminhando no
no mesmo caminho, na mesma direção, com os mesmos objetivos, e isso é um trabalho que o Sopesp faz, que a Associação Comercial faz, que a gente tem feito em conjunto, de tentar colocar o objetivo no crescimento da região e, sem dúvida, com a melhoria da condição para todo mundo que aqui vive, né? Agora, Ricardo, você, voltando àquela questão que você falou que já muito foi feito no Porto, mas falta fazer muito, nós, há 2 anos, conversamos aqui no Opinião com o Diogo Piloni, que na época era secretário nacional de Portos, né? Hoje, a Secretaria de Portos, que era do Ministério do governador Tarcísio, né, de Infraestrutura, passou a ter vida própria com o Márcio França, secretário nacional de Portos e Aeroportos, e o Márcio França muito ligado à nossa região, inclusive montou o comitê de crise de atendimento ao litoral norte dentro da autoridade portuária, ali na Rodrigues Alves, em Santos, né? Exatamente. Nós não entendemos muito bem o projeto de privatização da autoridade portuária, embora houvesse um atrativo assim que seria o investimento privado. Nós entendemos que que a autoridade portuária é uma questão logística, deve permanecer com o governo do país, e que até o caixa da autoridade portuária permite um projeto para construir a ligação seca, por exemplo, que foi entre Santos e Guarujá. Você é favorável à privatização da autoridade portuária? Porque o Mauro colocou muito bem, investimento privado na operação houve e foi fantástico. O Porto hoje, 30 anos depois da modernização de 93, é outro porto, completamente automatizado. O VLI que eu citei aqui é um modelo, né? A esteira é confinada, o vagão entra, a composição ferroviária entra, faz a curva e sai, tem a pera, que a gente sempre sonhou que estivesse no porto, né? Então, investimento na operação houve, mas, como o Mauro falou, acesso terrestre, acesso ferroviário, acesso aquaviário, dragagem, infraestrutura, não, né? Tem uma defasagem muito grande entre a operação e a infraestrutura, né? Paulo, quando a gente fala tem muito o que fazer, é justamente nessa área, né? Os terminais investiram, continuam investindo. Hoje no Porto de Santos, em terminais arrendados, você tem em torno de 4 bilhões em investimento acontecendo agora, né? Isso não vai parar, porque não há como parar. Não há como parar o desenvolvimento, porque a nossa competição não é com o terminal que está do lado. A nossa competição é com o terminal que está em outros portos. Então, nós precisamos ser tão competentes, né, e ter uma competitividade com relação a outros portos que estão fazendo o mesmo. Então, esse investimento não para. Ele tem uma sequência e ele não para. Agora, qual é a nossa dificuldade hoje? A gente tem problemas sérios no acesso aquaviário. Por quê? A dragagem, que continua sendo um problema no Porto de Santos, não é? São os contratos, as brigas judiciais por causa dos contratos, e a gente devia, depois de sei lá quanto tempo, eu estou há pouco tempo na área, mas eu escuto falar disso há muito tempo, a gente devia dar aula de manutenção de dragagem, e nós continuamos sofrendo com o problema da dragagem, né? Rodoviário, basta quem usa o sistema, né, de perimetral que a gente tem aqui em Santos ver que aquilo não tem manutenção, né? A manutenção ali inexiste hoje, né? A ferrovia, ela está encaminhada. Eu uso. Pois é. Então você sabe do que eu estou falando. A ferrovia, ela está encaminhada. Por quê? Com a nova ferrovia interna do Porto de Santos, a FIPS, que nós trabalhamos 2 anos discutindo esse tema. Que vai ter a pera, né? Exatamente. Está consolidada, o contrato está assinado, agora o que precisa é, durante os próximos 2 anos, uma quantidade de investimento que vai aumentar a nossa capacidade de recepção de mercadorias por ferrovia no porto. Porque, por incrível que pareça hoje, o nosso grande problema não está na serra, está na capacidade do sistema interno do porto em receber maior quantidade. Você tem terminais hoje, por exemplo, que tem uma capacidade de recebimento em ferrovia que não utiliza 100% da capacidade, porque o sistema ferroviário do porto não tem capacidade para ser entregue, né? Então, mas isso está direcionado e vai acontecer.
E eu tenho um outro ponto, que é um outro ponto que a gente tem levantado, que é a questão do sistema Anchieta Imigrantes, que é hoje a única via para chegar no Porto de Santos, e a carga só desce pela Anchieta, que é uma estrada de um século, uma né? estrada de Quase 1950, quase um século, não é? E precisa, é necessário que a gente olhe para isso, porque essa carga não vai parar, né? Já parou, né? Quando teve o incêndio da Ultracargo, Não, parou, né? eu digo, o crescimento da carga não vai parar. O que a gente não pode o que a gente ter... precisa ter uma logística adequada para que a gente tenha opções. Não, o crescimento vem sendo contínuo O e sempre acima do crescimento do PIB do país, né? Então a gente tem uma preocupação, está trazendo esse assunto para discussão, que é a discussão das vias de acesso, não efetivamente do porto interno, mas de chegada e saída do porto. Então, esse investimento precisa passar também para a iniciativa privada, porque a iniciativa privada não tem amarra. Eu contrato você. Se você não fez bem, eu contrato ele e vou resolver o problema. Quando você está com isso na mão da autoridade portuária, essa agilidade inexiste. Inexiste. Você tem uma ideia, a tarifa portuária que está sendo cobrada hoje dos operadores, ela tem no bojo dela 940 milhões de investimento. Nesse ano que passou agora de 2022, a gente não conseguiu fazer nem 10% disso. E a gente tem muita coisa para fazer. E a gente precisa desse investimento. Então, isso precisa ser colocado na mão do privado. E você falou da autoridade portuária, né, da privatização da autoridade portuária, que nós éramos a favor, até pelo modelo que foi colocado. O modelo definido por aquele governo era esse, né? Existem outros modelos? Existem, que é o modelo de você não privatizar a autoridade portuária. A decisão, né? Mantém a autoridade portuária no governo federal, mas o que eu chamo de condomínio, isso pode ser concedido para o privado que faça todo esse investimento que é necessário. Seria um outro modelo que a gente conversa sobre ele depois do intervalo. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta segunda-feira, em que a gente recebe o diretor financeiro da Associação Comercial, vamos ver se eu decorei tudo, né? Diretor executivo do SOPESP, presidente do Conselho do Santos Export, Ricardo Molitzas, e o presidente da Associação Comercial de Santos, o Mauro Samarco. Mauro, em relação à ligação seca entre as duas margens do porto, ou entre Santos e Guarujá, ou entre a Lemoa e Ilha Barnabé, a gente teve, como todo o resto no país, né, a gente teve um entrave político. A gente tinha um governo em que o ministro de Infraestrutura, que tinha os portos como secretaria, defendia a privatização da autoridade portuária, e entrou um governo em que a primeira coisa que o ministro Márcio França falou é: não vai ter privatização de autoridade portuária. Mas até na construção da ligação seca teve esse embate político também e acabou não saindo nem uma coisa nem outra, né? Nem a ponte, a Lemoa, Ilha Barnabé, nem o túnel Santos-Guarujá. Eu acho que, pelo menos, o discurso agora do governo estadual, do governo federal, não se fala mais em ponte. Então, tem aí, lógico, o desafio de você conseguir criar aí a estrutura financeira para esse investimento, que é muito alto, mas se for conseguir viabilizar, provavelmente vai ser o túnel. Eu acho que tanto o Tarcísio como o ministro, e agora o discurso dele é coerente, continua mesmo para esse investimento, para esse modal, e o governo federal indo mais ou menos nessa mesma linha. O ministro Márcio França citou aí a possibilidade de talvez até utilizar recursos em caixa hoje da SPA para viabilizar o início da construção do túnel. O governador Tarcísio também está falando que vai fazer esforços através do governo estadual. Então, pelo menos a gente já tem uma sinergia. Já é uma evolução para quem já tinha esse embate político, eu acho que sai da discussão, fica agora a discussão realmente sobre a viabilidade financeira.
Aí eu acho que é o grande desafio, porque é um investimento acima de 3 bilhões, a SPA tem algo em torno aí 1,8, acho que não chega a 2 bilhões em caixa, então a gente tem um gap, né? Fora que também o Porto ele tem uma série de necessidades de investimento. Para entrar os navios de 366 metros, a gente precisa chegar numa profundidade de canal aí dragar para 17 metros, para ter um calado operacional de 16. Isso requer muito investimento. Então, esse investimento também do caixa da SPA, ele precisa estar destinado também às questões que envolvem a movimentação de cargas e de navios, não necessariamente a ligação seca, que ela está mais atrelada à mobilidade urbana, outros, importante, claro, né, mas para outros segmentos da cidade do que não necessariamente o porto. Mas você tocou na mobilidade urbana e tem uma questão que é interessante, né? A gente recebeu no ano passado, por 3 vezes, navios em torno de 350 metros, né? 340 metros. Em todas elas, houve interrupção da travessia de balsas entre Santos e Guarujá, programada e tal, às vezes mudou em cima da hora. E aí a gente pensa, um cirurgião que está indo fazer uma cirurgia em Guarujá, um aluno de Guarujá que vem prestar uma prova em Santos, uma paciente de Guarujá ou de Santos que tem, e interrompe, tem uma travessia de balsas, são 30 mil veículos por dia, em média 35 mil veículos, é muito importante. E tem o trânsito de navios. Conflito. Eu remo na canoa havaiana e muitas vezes eu tenho que esperar a passagem do navio no sábado de manhã para poder passar. A gente até brinca, vamos antes do navio, nem pensar, né? De tentar passar na frente do navio. Se a gente for pensar, olhando pelo outro prisma, você tem o maior porto da América Latina, e tem a maior travessia do mundo, né, de balsas, né? Então, assim, você tem cerca de 5 mil navios escalando por ano o porto e você tem um conflito ali com essa travessia de veículos. Então, de quem é a prioridade? 26% do PIB brasileiro está passando por ali. 28,8%, né? A prioridade é do porto, né? Então, a gente precisa tirar esse elemento conflitante, que é a travessia da balsa. Você tem que passar isso, seja pelo túnel, da forma como for. Lógico que a gente precisa pensar nessas emergências, né? Num cirurgião, como você bem citou, mas quem tem a prioridade de fato ali é o navio, né? Agora, veja, a gente tem um comentarista aqui, o Marcelo Pavão, que a gente chama que ele é o Santomé, que ele não acredita que vai acontecer nada. E às vezes eu jogo na cara dele, mas tá aí o VLT, né? Não apareceu? Eu não acreditava, isso deve ter sido um acidente, ele fala. Eu acredito numa ponte em que o VLT passe também pela ponte. Aí seria uma... E acredito também numa ligação ou do VLT ou do BRT, até Praia Grande e até Peruíbe. Aí seria realmente uma região metropolitana, né? Só ficava faltando Bertioga, né? Exatamente. Agora, você acredita nisso, Ricardo? Eu acredito. Eu também acredito. Eu acho que a gente precisa... São parte daqueles objetivos que a gente falou há pouco, né? A gente precisa focar nos objetivos e persegui-los. É o jeito da gente conseguir fazer. Mas só fazendo um comentário nessa interrupção da balsa, só para que todo mundo entenda o porquê interrompe a balsa. O Porto de Santos ele é autorizado até 340 metros. Até 340 metros os navios passam normalmente, como a gente vê todo dia lá na ponta da praia. Teve um que passou de 343, não foi? Isso, um pouquinho maior, né? Aí o que acontece? Houve uma discussão alguns anos atrás de qual é o próximo navio tipo. O próximo navio tipo é de 366 metros. Então se começou todo o estudo para a operação do navio de 366 metros. Esses navios que vieram, um 343, outro acho que 348, alguma coisa assim, eles estão acima do autorizado de 340 e antes do 366. Então o que se fez? A Capitania dos Portos estabeleceu um protocolo para uma quantidade de operações mínimas até que essa autorização para os navios até 366 seja efetivada. Então nós estamos num período de teste. Ele estabeleceu lá uma quantidade de operações
que aí sim precisa parar a balsa, precisa... Porque depende, né? Inclusive, do horário da maré também, né? Tem maré, tem quantidade de onda, altura de onda, velocidade de vento, tudo isso influi. Agora, por que a gente tem uma série de restrições? Porque o canal não está adequado para navios desse tamanho. A gente precisa de mais profundidade, a gente precisa disso tudo que a gente conversou aqui. Então, isso é transitório. A partir do momento que passem esse período de teste de algumas movimentações, haverá avaliação da capitania e aí sim é liberado a operação de navio até 366 metros, de uma forma, vamos dizer, normal, com as restrições que já existem. Essa possibilidade da passagem de navio, do acolhimento, atracação de navios de 366 metros, dá um salto de qualidade no porto, né? A gente não tem alternativa, porque assim, o porto vai continuar crescendo em movimento de carga. E aí nós temos duas alternativas. Ou aumenta a quantidade de navios, ou aumenta o tamanho dos navios. A gente não tem outra alternativa. Né? Tem que aumentar o tamanho dos navios que atracam aí mesmo. Até o nosso limite natural, né? Até o nosso limite natural. Agora, a dragagem, ela é muito cara e muitas vezes para o público, a atividade portuária tem características que são próprias dela, né? É difícil de entender por que a dragagem é tão cara. Ela é muito cara porque além de aprofundar, que é uma etapa inicial, para uma profundidade maior, né, de aumentar a profundidade, depois tem a manutenção, porque a natureza tende a voltar para o estado inicial, né? Sim. Então, você tem que dragar para aprofundar e depois tem que dragar para manter, não é, Mauro? E ainda tem as consequências ambientais também, não é? Sim, mas eu acho que o trabalho que é feito entre SPA, IBAMA, né, os estudos ambientais são profundos, são sérios. A gente precisa ter um contrato de longo prazo, e quando se fala de longo prazo, você definir qual vai ser. Tem grandes empresas de dragagem com conhecimento, com atividades no mundo inteiro, e você poder pegar uma empresa dessa, ficar aí 5, 10 anos trabalhando, eu acho que aí você consegue ter os benefícios, não tem o risco de às vezes ter uma paralisação, porque qualquer redução que você tem no calado, a perda financeira que tem, não só diretamente para o terminal, né, mas você vai afetar o frete, você vai carregar menos carga, o Brasil perde competitividade, isso afeta uma cadeia inteira. Então, hoje a gente anda numa linha muito sensível. Qualquer atraso que tem na operação da dragagem, a SPA tem que correr para fazer um contrato emergencial, paga mais caro, e isso às vezes acaba afetando, você tem uma redução de calado, e aí você vai ver o tamanho do prejuízo que teve para a cadeia. Então, a gente precisa sair desse problema, e aí é o que a gente fala, traz isso para a iniciativa privada, e eu acho que o ministro Márcio França está falando bem sobre isso, da possibilidade de discutir realmente a transferência da dragagem para o condomínio. Essa gestão, né? Para a pessoa que não é assim ligada à atividade portuária, uma vez eu fui visitar a Santos Brasil, e ela tem também o terminal de veículos, né, junto. Eu fiz uma conta, eu não lembro exatamente se era quantas vezes, mas era de quantas vezes o estádio do Maracanã cabe dentro da Santos Brasil. Quantas vezes ele cabe lá dentro? Para a gente ter uma ideia da dimensão do que é. Isso é um terminal, né? É verdade que é o maior, né? Em área é o maior de Santos. Em área são... Ele fica em Guarujá, 600 né? 600 e poucos mil metros quadrados de área. Terminal. Eu não lembro quantas vezes, mas o estádio do Maracanã cabe algumas vezes. Bom, Mauro, convido o pessoal aí para o evento de hoje, né? Sim, às 6 horas Vamos lembrar da tarde. que a gente vai estar no ar na hora do almoço, 15 para 1, mas depois vai estar meia-noite, aí já não adianta mais convidar, né, na reapresentação, né? Não, mas acho que quem puder estar assistindo agora na hora do almoço, às 18 horas, então o secretário Jorge Lima vai estar apresentando todo esse projeto aí da coalizão. E aí é importante a participação dos empresários, das instituições, da classe política, a oportunidade que nós temos. A gente vive um momento de um governo do Estado de São Paulo que está se mostrando aí disposto a investir na Baixada,
do governo federal com o ministro de Portos, que é da região, os deputados que nós temos hoje, todos envolvidos, né, e eu acho que bem posicionados no processo. Eu acho que a gente tem que aproveitar para lutar, e acho que para a Baixada voltar a ter o nível de investimentos, né, acho que de PIB que a gente tinha nas décadas passadas, que deixou de ter. É importante realmente a participação. A gente está falando de geração de emprego, geração de renda, e um esforço coordenado por tudo isso. Mauro Samarco, obrigado pela participação, agradeço muito a participação, foi uma honra receber você aqui. Ricardo Moritsas também, foi uma honra receber vocês aqui, parabéns pela exposição que vocês fizeram. A gente agradece também o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradece a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 ou depois da meia-noite, um pouquinho na reapresentação, e uma ótima semana para você que você merece.